Estamos de volta e você que chegou agora, nos acompanhe, porque hoje a doutora Fernanda está nos dando dicas aqui sobre os animaizinhos de estimação e olha, são muito importantes, viu? Fernanda, eu falei para você sobre o caso da Amanda, né? Que depois que ela teve o cachorrinho, inclusive peludo, porque geralmente a gente pensa, para criança não pode ser um cachorrinho peludo. E no caso que se tratava de suspeita de alergia, já não seria um cãozinho dessa forma, mas ela melhorou. No caso, Miriam, era o que nós estávamos conversando no início da entrevista, né? A respeito do sistema imunológico das pessoas, no caso não só da sua sobrinha, mas de forma geral. O animal, como ele interage com a pessoa, e cada vez que ele tem essa resposta do proprietário, né, correspondendo às brincadeiras dele, então ele se sente gratificado. Certo, e por ela ter ganho o animalzinho que ela tanto queria... Ela, no caso... Melhorou, né? Porque... veio a melhorar. Então é o emocional que foi preenchido. O emocional, por quê? Porque para ela foi um companheiro no qual o quê? Ela tinha toda a interatividade, conversava com ele, né? Quer dizer, era um vazio que existia. Né? No caso, os animais, eles influenciam muito no tratamento de pessoas depressivas. Certo. Né? E no caso, aumenta até, principalmente para as crianças, o quê? A interação entre os amiguinhos na escola melhora, né? A comunicação também então, acaba melhorando. Então, os pais têm que ficar bastante atentos a isso. Né? De repente, a criança começa a desenvolver sintomas de uma doença e vai para um médico, vai para outro, não descobre, às vezes é apenas um animalzinho que ele quer ter. Né? Mas pra frente quem nunca na vida quis ter um cachorrinho desde criança? É verdade. Mais pra frente nós vamos estar falando sobre o perfil de cada dono de animal, mas é importante a família, os responsáveis estar atentos a isso, né? Sim. Estarem atentos. A gente pode considerar que esses animais, eles são terapeutas silenciosos. Por exemplo, a pessoa chega lá estressada e vai conversar com um gato, com um cachorro, o máximo que eles vão fazer é, né, balançar como você eles disse, não vão retrucar, né? Eles não vão retrucar, não vão responder, não vão te ofender. O máximo que eles vão fazer, você vai estar falando, desabafando suas mágoas, seu estresse, e eles ainda vão olhar para você, balançar o rabinho, lamber seu pé, sua mão. E aí todo aquele nervosismo, toda aquela tristeza acaba, aquela mágoa. E o melhor, né, Fernanda? Embora. Que não vão te dar maus conselhos. Não, faz com certeza assim, faz assado, e ainda... Você não vai entrar numa fria. E não vão contar o que você ali falou. Morre ali. Morre ali. Segredo de Estado. É verdade. Então é interessante ter esses animais. Bom, Fernanda, no momento de escolher um animal, o que as pessoas precisam saber? Qual é o animal que se enquadra no seu perfil? Qual é o animal recomendado para se ter em casa? Porque existem casas, apartamentos, né? Vários modelos aí de habitações. Saber qual o tipo indicado para cada família. Então, eu vou te falar uns tópicos aqui. Por exemplo, famílias em que as pessoas trabalham fora o dia inteiro. Que tipo de animal é apropriado para essa família? Tá, no caso de pessoas que passam a maior parte do dia longe de casa, o mais indicado seria o quê? Um animal mais independente do dono. Tá? Um grande exemplo seria o gato. Certo. Tá? Porque o gato, diferente do cachorro, ele não depende tanto, ele tem suas particularidades. Mas no caso do cachorro, ele necessita que o proprietário forneça a água, a ração. O gato já não. Você colocando a água, a comida, ele se vira. E o cachorro é mais espoleta, né? Também, apesar que tem uns gatinhos aí também que são uns foguetes, né? Tem, né? Tem, são umas faísquinhas, né? Certo. E no caso de famílias que têm crianças, por exemplo, quais raças de cães e gatos? Criança pode ter gatos? Pode. Então, quer dizer, quais raças de cães primeiro? Tá, no caso as raças mais calmas, né? No caso... Depende, como você falou, da moradia também que a família convive, né? Certo. Se for um apartamento, lógico, vai ter que ser um cachorro de porte pequeno, compatível com a moradia. Certo. Não vai querer criar um labrador dentro do apartamento, porque a hora que você chegar, você está sem apartamento, você está praticamente despejado. Né? E vale a pena lembrar também que o cachorro, ele precisa de espaço, né? Para se locomover. Exatamente. Fora, como você falou, a pessoa tem que dar uma investigada, tem que pesquisar sobre o quê?
o comportamento daquele animal, né? Porque cada animal também tem o seu temperamento, né? Existem raças mais dóceis, existem raças que são próprias para guarda. Então, tudo depende também da função que você queira que o animal vai exercer. Então, para as crianças, cachorros de porte pequeno, eu aconselharia... Mas e aqueles espiritadinhos? Também tem isso. Pinchers, raças pequenas, se eu falar que as raças, os nomes errados, você me corrige. Né? Pinchers, chihuahuas... Existem exceções, né? Esses mais estressadinhos, como um Yorkshire, um Pinscher, já não vai aceitar todas as brincadeiras com uma criança. Se a criança for hiperativa junto com um cãozinho desse... Nossa, coitado desse pai, dessa mãe. Vai pegar fogo. Vai. E em relação aos gatos, quais as raças e se pode ter? Porque existe, né, aquele caso, gato, pelo, a doença, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre a doença. Tá, no caso dos gatos, transmite. Nada como bom e velho vira-lata. Né? Tá? Os gatos mais ornamentais, como o persa, Maine Coon, eles são animais que eles têm algumas doenças genéticas. Então, assim, a sobrevida deles pode ser um pouco mais curta em relação a outros. Certo. Tá? Então, assim, para uma criança que queira um gato, o bom e velho amigo vira-lata. Tá, mas tudo bem, então vai escolher o gatinho, esse aí. E o gato é tido como vilão. Ah, sim. O gato sempre foi visto como um vilão, de forma errônea, por conta da toxoplasmose. Né? Explica para os nossos telespectadores. No caso, os telespectadores que têm, as famílias que têm crianças, o cuidado que deve ter não só com o animal que tem em casa, mas de forma geral. Por quê? Porque a criança, ela não tem o hábito da higienização das mãos. Tá? E a toxoplasmose, o gato elimina pelas fezes. Então eu ia te perguntar se é pela lambida. Não. A toxoplasmose, ela é exclusivamente pelas fezes do gato. Certo. Tá? Então, no caso, o contágio da toxoplasmose teria que ser feito como? Contato direto com as fezes. Então, normalmente, mais crianças pelo fato de quê? De brincarem em parques públicos. E tudo coloca a mão na boca. Exatamente. Né? Brincou, leva a mão na boca, esqueceu. Às vezes, dependendo da criança, vai mexer na caixinha de areia do gato e depois leva a mão na boca, sem higienização. Tá? Então, são mais os cuidados de higiene que os pais devem ter em relação às crianças. Tá, mulheres grávidas podem ter gatos? Também podem ter gatos, sim. Porque a gente fica receosa, a primeira, normalmente as grávidas, elas procuram os veterinários justamente por ordens médicas. Porque né? essa doença é transmissível. E é pro feto, não é? Sim, podem causar danos neurológicos, né, oftálmicos também, e podem até causar a morte do feto. Os bebês podem nascer, como é que eu te falei? Deformados. Sim. Mas vamos supor, tem uma grávida agora assistindo o nosso programa. E, peraí, eu tenho um gato na minha casa, o que eu devo fazer? Vou expulsar o bichinho de casa? Não pode fazer isso, até porque você vai estar maltratando esse bichinho, né? Tem aí a lei que ampara os animais. Sim. O que essa grávida ela tem que fazer? No caso, ela precisa conversar com o médico que assiste a ela, né? Para que ele solicite um exame de sorologia para toxoplasmose, e ela também precisa procurar o veterinário que assiste o animal dela, para solicitar, para que seja feito também um exame então o animal sorológico. também faz o mesmo exame. Exatamente, não só a grávida, a gestante, como também o animal, tá? No caso, o gato, ele elimina uma vez na vida, e através a desse exame dá para toxoplasmose. saber se Posteriormente, ele já adquire anticorpos para a doença. Então, no caso, como funciona? Se o gato, tanto o gato quanto a proprietária do gato no exame der negativo, isso significa que eles podem futuramente vir a contrair a doença. O gato, ele ainda não eliminou. Certo. Tá? Porque a maior dúvida das grávidas é: doutora, quando que eu vou saber que o gato está eliminando a toxoplasmose pelas fezes? Tá? Infelizmente, não tem como a gente saber. É só mesmo pela sorologia. Por isso que tem que ter, então, todo aquele treinamento também do gatinho, aonde que ele vai realizar as necessidades ter o cuidado, dele, a higiene da caixinha de areia dele,
né? Evitar de deixar no quintal. Por quê? Porque outros gatos podem vir, tá? E utilizar a caixinha desse gato. Castrar o seu animalzinho para evitar de quê? Dele ter fugas. Posteriormente, ele vai o quê? Ter contato com outros animais, ir a parques também, Tá, e aí pode contrair a doença. Então vamos tá? deixar a dica aí para as grávidas. Se está passando por isso, vai até um veterinário, vai até o seu ginecologista, que eles vão saber te orientar direitinho o que você tem que fazer. Voltando, né? só um parêntese, Miriam, a respeito do exame, que nós não deixamos muito bem especificado. Como eu falei, se der negativo, ambos podem vir a contrair a toxoplasmose. No caso, e se der positivo, né, ambos derem a sorologia títulos para toxoplasmose. O que fazer? O que fazer? Normalmente, se o título estiver muito alto, acima do normal, o exame deve ser repetido após 2, 3 semanas. Certo. Tá? Se o título continuar alto dentro desse intervalo de 2 a 3 semanas, eles podem estar com a doença. Tá? Agora, também existem células de memória, ou seja, se já teve a doença, também vai acusar. Tá? Isso significa que não há riscos para a gestante. Então, mais um motivo para se tomar todos os cuidados em relação à higiene. Exatamente. Se higienizar bem as mãos. Se a gente tem que ter higiene para tudo, quem tem gatinho, cachorrinho, qualquer tipo de animal tem que ter mais ainda. Né? Com certeza. No caso de idosos, qual é o melhor animal? Uma família que tenha idosos. Uma família que tenha idosos. Cãezinhos pequenininhos, esses mais serelepezinhos, eles adoram. É o contrário. Já é o contrário, lógico. É para animar. Cachorro de porte grande, as brincadeiras são mais brutas. E pode vir a derrubar um idoso e acabar vir a machucar. Então, esses animaizinhos mais espuletinhas, que aprontam bastante, são normalmente os que eles mais gostam. Por quê? Normalmente o idoso tem uma vida mais sedentária. E tem mais tempo também. E no caso, o animalzinho passa a ser um passatempo para ele, porque ele começa a observar mais o animal. E isso acaba o quê? Ele começa a se sentir melhor, ele gosta de ver o cachorrinho aprontando, destruindo a casa inteira. E tem até mais tempo, né, para passear, para cuidar. Exatamente. Gastar as energias do bichinho, né? Chega a alguns pontos assim, situações que eu já vi do idoso ter certas doenças, até mais pela ociosidade, e quando obtém um animalzinho para cuidar, acaba essa doença amenizando. Com certeza. É o que nós falamos sobre o emocional. Sim, eles também gostam muito dos papagaios, porque conversam, né? Interagem com eles. É uma boa dica também. Desde que, como nós falamos, né? Esteja regularizado. É verdade. Olha, minha mãe tem uma calopsita. E depois que a minha mãe teve essa calopsita, tudo mudou. É tão lindo que ela fica lá chamando a minha mãe pelo assobio, a coisa mais linda. Eu quero que você me fale uma dúvida que é minha e acho que muita gente tem. Olha só, será que o cachorro tido como vira-lata, ele é mais fiel e mais esperto? Daqui a pouquinho a doutora vai estar falando isso pra gente. Continue conosco.